Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, temas de interesse público e que são os grandes desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje é inteligência artificial. Máquinas, computadores com capacidade de decisão e que são constantemente abastecidos por um banco de dados, a sua regulamentação e a relação com os governos. Nós vamos falar com a advogada Camila Rioja Arantes, especialista em Direito Digital e Tecnologia. Seja muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com a senhora, doutora. Muito obrigada, Jorge. Agradeço a você, agradeço a TV Alesp por essa oportunidade incrível de discutirmos um tema que está em voga hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo. Quero dizer que a senhora também é do escritório Opsi Bruno Abruzio e Weinzoff, é isso? Perfeito, com muito orgulho. Eu quero falar sobre inteligência artificial. Para quem não conhece o nosso telespectador, o que vem a ser inteligência artificial? Eu falei de máquinas, computadores que tomam decisões. Não é novo, porque inteligência artificial já vem de décadas, mas o assunto mais presente na vida da gente é recente, não é, doutora? É recente, a tecnologia está cada vez mais perto da gente, seja do ponto de vista prático de operacionalização das nossas tarefas diárias, quanto da ponte de inovação. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que eu acho que ilustra bem a origem de quando se começou a discutir com um pouco mais de veemência essa história da inteligência artificial e do impacto delas na nossa vida. Vocês devem se lembrar da grande partida de xadrez que foi disputada entre um ser humano e uma máquina. Sim. A máquina era Deep Blue e o enxadrista era o melhor da época, o Kasparov. E a máquina ganhou. A máquina ganhou. E o que isso quer dizer? Que as máquinas vão tomar o nosso lugar? De forma alguma. Eu acho que hoje em dia o que as máquinas conseguem fazer é nos auxiliar no processo de tomada de decisão com um pouco mais de embasamento. Sim. Até mesmo porque a inteligência artificial ela precisa ser nutrida. Sim. E precisa ser nutrida com uma base de informações coerentes. Sim. Da importância, por exemplo, do termo Big Data, que as pessoas tanto exploram, que nada mais é do que um conjunto vasto de informações que possam ensinar aquela máquina, como uma criança, a tomar as decisões corretas. Mas na ficção, as máquinas vão tomar o mundo, né? Essas máquinas inteligentes capazes de tomar decisões tal qual humanos. Por que desse medo? Aliás, algumas gerações têm resistência às máquinas, inclusive a prestar informações diante de uma máquina, que é conversar com gente, né? Com certeza, e eu acho que isso inclusive ressalta o fato de que o papel dos humanos nunca vai ser tomado. A gente precisa de empatia, a gente precisa de cuidado. Então tem um nível de profissões que não vão ser usurpadas por máquinas. Aliás, acho que nenhum nível de profissão vai ser usurpada por máquinas. O que vai acontecer é a gente conseguir utilizar a ajuda delas. E a justificativa de tudo isso eu acho que é muito filme quando a gente era criança. Muita matriz. Temor infundado, se pode falar. Eu particularmente acho que é um temor infundado. Vejamos, hoje em dia uma máquina, um algoritmo bem treinado, ele consegue empoderar um advogado ou, por que não, o legislador, na melhor escolha de qual processo tomar, qual via tomar ou qual medida escolher. E como é que isso é feito? Isso é feito com base num processo de decisão que se apoia não em mágica nem feitiçaria, mas em matemática. Sim. Então essa é a beleza das coisas, é a gente usar toda a tecnologia que a gente tem, que tem base, por exemplo, na matemática e em outras ciências que a gente já conhece muito bem, para nos ajudar nas nossas tomadas de escolha no dia a dia. Mas essa tomada de escolha nos humanos faz parte de um aprendizado de séculos, de milhares de anos, né, de aprimoramento. E no caso das máquinas, elas podem dar saltos também, porque elas são abastecidas por poderosos bancos de dados. Com certeza podem, mas é como se eu dissesse, a gente tem uma forma para fazer bolo. Essa forma vai fazer bolo, vai fazer quindim no máximo, um sorvete, alguma coisa do tipo. A mesma coisa eu consigo aplicar para a tecnologia. Sim. Eu faço uma tecnologia para tomar decisões. Ela não vai virar uma máquina autônoma de... não sei, se eu coloco ela para decidir sobre processos judiciais, muito dificilmente ela vai dar
Sim, para uma outra coisa que como, não por exemplo, aquela. jornalismo que não aquela. Se fosse uma criança que a gente começa a educar e que leva tanto tempo até para se alimentar sozinha, no caso de uma máquina, a gente percebe que está retroalimentando o tempo todo as máquinas quando estamos fornecendo dados. Olha, não é só o CPF, o endereço, não, são suas preferências, doutora. Com certeza. Com certeza, mas esse é um processo de tomada de decisão que é muito natural e ele é tolhido pelo humano dentro do que seria certo ou errado. Sim. Como é que isso funciona? Sempre o processo de aprendizado da máquina ele é supervisionado por um humano. Você coloca as informações lá dentro e a máquina começa a te responder. E você escolhe o que é certo e o que é errado dentro daquilo. E a máquina aprende a partir desse exemplo, desse set de regras que você a condicionou a fazer. Então, e se a máquina também tomar decisões por nós? Eu digo isso porque quando a gente está alimentando um banco de dados e ele tem a nossa vida ali, muitas vezes aparecem nomes, figuras na tela e aquilo condiz com uma necessidade, com uma vontade nossa. A gente não sabia que estava precisando, mas de repente aquilo aparece. Eu falo de sites de vendas em geral. Como é que isso acontece? Existe a política de cookies, então são informações que vão sendo coletadas sobre as suas preferências de navegação. Sim. E aí, o conjunto dessas informações, ela traz realmente como se fosse algo do seu perfil de consumidor, ou seu perfil de interesse. A partir desse momento, a máquina consegue efetivamente te trazer algo que esteja mais próximo dos seus desejos. Mas isso é efetivamente ruim? Pensa que você vai gastar muito menos tempo para escolher aquele filme. Sim. Ou achar aquele restaurante que você tanto gosta. Agora, no caso de dados sensíveis, vamos dizer, da nossa vida pessoal, isso também não pode ser usado por empresas ali, inclusive comercializado. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da lei de dados por conta disso também. Até onde eu domino aquilo que eu faço e eu quero alguma privacidade. Eu não quero que outros se apoderem dessas informações, depois me vendam produtos ou me coloquem coisas diante de mim que talvez eu não quisesse sequer ver. O direito de apagar algumas preferências, vamos por aí, vai. Perfeito. É por essa razão que a Lei de Proteção de Dados brasileira é um marco tão importante na nossa sociedade. Sim. Hoje em dia. É exatamente através dessa legislação e da aplicação correta dessa legislação que a gente vai resguardar o direito dos consumidores. A máquina ela não tem uma possibilidade restrita de ter acesso a qualquer tipo de informação. Alguém tem que disponibilizar essa informação. Sim. Ou coletá-la sem o conhecimento das pessoas. E é por isso que a gente reafirma a necessidade dessa lei de proteção de dados que, felizmente, foi sancionada. Agora, as pessoas também não devem tomar suas cautelas na hora de oferecer esses dados, principalmente quem faz compras, né, pela internet, colocam dados e depois falam, mas como é que a empresa sabia disso? E muitas vezes assinam termos, né, sem ler. Esse é um dos maiores problemas, eu diria, uma das questões mais sensíveis hoje em dia. Sim. É como a informação chega ao consumidor de uma forma que não é difícil, é de difícil acesso. É por isso que a nossa lei de dados, inclusive, prevê a necessidade de que essas informações, esses termos, essas letras pequenas, sim, elas, na verdade, sejam de bastante fácil acesso para qualquer consumidor, para que ele se sinta empoderado dessa escolha. Pois é, por falar em poder, né, eu imagino as empresas transnacionais principalmente. Como é que uma empresa na China ou nos Estados Unidos pode saber das coisas aqui no Brasil? E se essa lei de proteção de dados também me garante tranquilidade aqui em relação a outros mercados? As pessoas estão com as suas vidas expostas, não só na rede social, mas quando tomam decisões de compra. Estão dizendo quanto ganham, quanto podem consumir, o que estão comprando, doutora. Com certeza. Do ponto de vista objetivo, sim, a gente tem empresas que atuam no Brasil que não necessariamente são empresas brasileiras, mas sim, por atuarem no Brasil, elas estão sujeitas à nossa legislação. Respeitam a legislação brasileira nesse caso. É necessário que haja respeito e observância à legislação brasileira. E é necessário também que exista uma vigilância sobre o cumprimento dessas normas por parte dessas empresas. Sim. Então, eu acho que para a gente inverter esse jogo e não cair nessa problemática que você está colocando, é necessário não só ter a lei, mas observar para que ela seja cumprida na sua integralidade. E como é que a gente sobreviveu até agora sem uma lei que nos protegesse em termos de dados? Porque uma coisa é a relação de consumo.
Código de Defesa do Consumidor. Comprou um produto, entregou corretamente, dentro do prazo e com preço justo. Outra coisa é o que vão fazer com os dados que eu coloquei naquela ficha. Isso pode ser comercializado. Aliás, a gente sabe de vazamentos, né? Não só em empresas, em governos também. Se comercializa CPF, disquetes com números da Receita Federal. O que pode levar a isso tudo, doutora? Esses dados podem ser utilizados por uma miríade de informações, como, por exemplo, para fazer o perfil que a gente conversou um pouco mais cedo. Em inglês, o termo é profiling, que nada mais é do que você definir um determinado perfil. Um perfil de compra, um perfil de ação, um perfil de preferência de voto, por exemplo, ou um perfil... É mais ou menos por aí que a gente conseguiria utilizar essas informações. Elas podem ser revendidas para empresas que se utilizam dessas informações para alimentar a inteligência artificial delas. Sim. Isso é tudo possível, mas eu acho que a gente perde muito por não observar como, com uma política correta, a gente conseguiria até mesmo, do ponto de vista do Brasil, tratar esses dados, levantar essas informações para um bem de utilidade pública. Sim. E os governos? Como é que eles se comportam com relação aos dados dos cidadãos? Eu lembro aqui a questão da biometria, que está sendo feita aí pela Justiça Federal e pretende, parece que até 2022, mapear todo o universo dos eleitores brasileiros. Mas tem as secretarias de segurança pública que também têm dados, os Detrans têm dados, como esses dados circulam e se eles também estão bem encaixotados, vamos dizer assim, protegidos. Os governos têm feito as lições de casa? Do ponto de vista objetivo de como os governos protegem essas informações, eu acho que é um pouco complexo nós, nesse momento, sabermos qual é a proteção que é conferida. Sim. O que se sabe é que diversos governos estão investindo em tecnologia para melhor prestação do serviço para a sua população. Sim. Então, isso eu acho que é uma coisa de extremo interesse. Efetivamente, se você coleta um dado de biometria para diminuir a burocracia de determinado cidadão na prestação de um serviço, eu particularmente vejo isso de uma forma muito positiva. Sim. Claro que aliada à necessidade do governo resguardar o acesso a esses dados. O cidadão só se pergunta porque ela não é feita apenas uma vez e por apenas um órgão, porque tantos órgãos, né? A gente vê aí a dificuldade de se estabelecer um registro geral, né? Um RG, uma cédula de identidade que fosse nacional. Na questão bancária, um CPF já existe, né? Um único para todo o país. Mas a questão da identificação, o chamado RG, ainda temos dificuldades. Os institutos de identificação não se conversam. A pessoa tem um crime aqui em São Paulo e age livremente na Bahia. Teve um que foi até preso recentemente, vivia como empresário na Bahia. Não só do ponto de vista do crime, mas também das liberdades individuais. Eu concordo Sim. com você em gênero, número e grau. Por exemplo, ontem eu estive em um evento em que a vice-ministra da Holanda estava discutindo sobre como o país deles tem uma iniciativa para fazer uma identidade digital com o uso do blockchain. O blockchain nada mais é do que a tecnologia que está por baixo das famosas bitcoins. São essas Sim. novas moedas Sim. que estão em circulação. Então, através dessa tecnologia blockchain, o interesse Sim. deles é fazer um só tipo de identificação que seja reconhecido por esses diversos órgãos, não só os de governo, mas também pelas empresas. Por exemplo, com o mesmo aplicativo você consegue Sim. tanto pagar o seu IPTU quanto entrar dentro de um avião. Sim. E no caso da identificação, a gente falou da biometria, mas na Copa do Mundo já se falava da identificação facial, reconhecer um torcedor no meio do estádio, se ele cometesse um crime. A gente tem avançado ou, na verdade, a gente tem invadido a privacidade do ser humano ou não se pode mais falar em privacidade, haja vista que temos câmeras em toda parte, temos registros, a gente anda com o celular e um GPS ligado, em qualquer lugar que você esteja está lá uma marquinha, você esteve aqui tal hora, comprou isso, fez aquilo outro, ou levou tantas horas para sair do trabalho e chegar à sua casa. Eu acho que é extremamente necessário a gente partir da conscientização das pessoas, porque existem mecanismos para que você não tenha os seus dados usurpados ou tomados. Sim. Tanto a Lei de Proteção de Dados da Europa, a GDPR, quanto a nossa, prevê essa escolha do consumidor em aceitar esse compartilhamento de dados ou não. Eu não gosto de pensar num mundo em que a gente não tem controle sobre os nossos dados pessoais. E o avanço das legislações Sim. e a necessidade de se olhar para isso estão muito ligadas com essa pergunta que você está me fazendo. No caso das redes sociais, que as pessoas têm as vidas
vidas expostas ali, grupos de amigos, de afinidades. Pode-se falar não também quanto à relação da privacidade, das informações que são muito íntimas. As pessoas têm um Facebook como se fosse um livro de cabeceira, que eu posso fazer minhas anotações, guardar uma fotografia, mas aquilo que é tornado público tem uma coisa que é o para sempre, parece que nunca mais vai ser esquecido, ou seja, aquilo fica como uma marca para o resto da vida, uma tatuagem, literalmente. A pessoa tem, assim, essa pergunta é uma pergunta muito boa que pode ser analisada de prismas diferentes. O primeiro da responsabilidade pessoal, que às vezes é complexo numa mídia social, onde jovens se expressam livremente, às vezes sem o conhecimento dos pais, entender quais são os limites possíveis. Outro seria as obrigações desse provedor de serviço em retirar conteúdos que sejam ilícitos do ar. E isso já existe e já é possível. A partir do momento que existe alguma situação que viola o direito de alguém ou de terceiro, existe uma obrigação para a retirada desses conteúdos do ar. Isso tudo do ponto de vista da Lei de Proteção de Dados. Agora, voltando um pouco para a questão da inteligência artificial, toda essa navegação dentro da internet, ela gera dados. E gera dados que alimentam os algoritmos do Facebook ou das plataformas de comércio. Hoje em dia a gente fala num tipo de economia que não é uma economia relacionada às commodities, mas sim uma economia de dados. E do valor dessas empresas que conseguem levantar esses dados e para quais aplicações esses dados seriam utilizados. Sim. Agora, no caso de países, como essa relação? A senhora falou do exemplo na Europa, mas eu posso lembrar aqui também que nos Estados Unidos houve um vazamento, parece que 87 milhões de cidadãos norte-americanos tiveram ali uma opção numa rede social, um app. Ele fez, de repente, eu já sei a sua preferência e ali na frente alguém pode manipular e talvez até mudar o resultado de uma eleição. Como fica? Esse foi um caso que ocorreu nos Estados Unidos em que o que houve, na verdade, foi uma quebra dos termos de uso do Facebook por uma das empresas, na verdade, um indivíduo que tinha feito um aplicativo. Esse indivíduo fez um aplicativo... Estamos falando de inteligência artificial e tem uma pessoa que consegue manipular isso? Uma pessoa? Na verdade, não foi essa pessoa que manipulou a inteligência artificial. O que essa pessoa fez foi um teste na internet que levantava algumas informações sobre o perfil daquelas pessoas. Uma das primeiras sugestões talvez fossem não respondam aos testinhos da internet. É de graça, mas deixa passar, né? Não responda. Exatamente isso. Só que depois esse banco de dados foi vendido para uma empresa que aí sim tratou e analisou esses dados. E aí fez isso para direcionar propagandas eleitorais nos Estados Unidos. Essa é a explicação no caso como ela ocorreu. E a inteligência artificial usada para o bem, para nos ajudar a poupar tempo e, de alguma maneira, as empresas já têm feito isso. Na verdade, as máquinas já se comunicam de maneira inteligente, os processos já acontecem. A gente está falando entre pessoas, mas parece que isso é um grande negócio, não é? É um grande negócio, que pode ser uma mão na roda para diversas empresas. Não só para os aspectos jurídicos, que é basicamente o que eu faço e onde a gente aplica inteligência artificial. Mas processos de chão de fábrica, por exemplo, eles podem ser automatizados e melhorados com essa inteligência de dados. Por exemplo, quais são as peças que mais quebram? Hoje em dia você tem esse tipo de informação num registro que é um registro imputado manualmente. E se a gente coloca isso dentro de um software que pega a inteligência de quanto tempo esses processos demoram e começam a cruzar e tomar algumas decisões, voltando para o começo da nossa conversa, mais inteligentes que às vezes a gente não consegue na correria do dia a dia tomar única e exclusivamente através do nosso próprio punho ou do nosso próprio intuito. Agora, no caso de nós humanos, como fica também aquele dado, por exemplo, de saúde? Estamos numa Assembleia Legislativa, uma casa de leis, onde se votam políticas públicas. Como fica a questão da proteção do consumidor, no caso, de um serviço de saúde, se os dados dele permanentemente estão nas mãos dessas empresas? Eu digo, uma pessoa que tem uma doença pré-existente, uma pessoa que é um trabalhador, que pode ser até desligado da empresa porque tem um plano de saúde que não cobre tal procedimento, como é que fica essa relação também? É possível, né? Pela inteligência artificial, eu como prontuário médico sei quanto mais aquela pessoa pode viver.
Na verdade, até sem a inteligência artificial, com acesso a um prontuário que determinada empresa ou empregado não deveria ter acesso, Sim. Você tem informações que você consegue tirar uma gama de conclusões. O problema nessa lógica não está na inteligência artificial, está na forma de tratamento dos dados sensíveis, que só agora, com a nossa disposição de dados, a gente consegue uma maior guarida. Estão mais protegidos, se pode falar? E como é que fica? Porque a lei tem 1 ano e 8 meses, né, para ser aplicada na sua totalidade, as empresas vão passar por ajustes internos, mas eu digo, e nesse tempo? É o vácuo? Elas podem fazer uso desses dados? Perfeito. São 18 meses para que as empresas consigam se adequar. E esse é um tempo necessário. Eu sei que parece muito tempo, puxa, 18 meses, as pessoas continuam nesse vácuo, como você mesmo disse, mas tem uma série de medidas que precisam ser tomadas para a implementação dessas ações. Parece muito tempo, mas não é. Mas a legislação, enfim, só entra na vigência realmente depois desse tempo. E como é que está o Brasil em relação a outros países no tocante ao tratamento de informações, dados e a relação que existe em termos da inteligência artificial e os cidadãos? Parece que está distante, mas está dentro da casa da gente. Todo mundo que tem um smartphone, né, um celular, que tem um computador ou que faz uso da internet, ele está o tempo todo passando e repassando essas informações, mesmo sem saber. Com certeza. O Brasil agora ele faz parte de um grupo de países que tem uma legislação num standard que é um standard muito, muito avançado. A nossa legislação ela é equiparável à legislação da Europa. O que acontece é que hoje em dia as nossas empresas ainda não obedecem essa lei porque ela ainda não entrou em vigor. Sim. E se a gente parar para pensar, essa lei da Europa, que é uma lei que visa fazer com que todos os Estados membros da União Europeia ajam da mesma forma, ela só teve início e começou a viger nesse ano. Então, a gente pode falar a nível mundial de uma adaptação do mundo para essa nova realidade da indústria 4.0, que traz todos esses dados. Isso que eu queria saber, a nossa conversa está quase já nos minutos finais, é importante falar o que vem por aí em termos de inteligência artificial. O que os governos estariam preparados também para esse volume, para essa avalanche de dados, de informações, e eu digo o cidadão, como ele pode fazer para participar desta onda, sem medo, sem freios, mas ao mesmo tempo também vislumbrando um futuro melhor. Parece que o novo sempre assusta, né, doutora? Sempre assusta, mas não deveria, porque é uma oportunidade realmente para as pessoas e para os empresários aproveitarem essa nova onda. Até mesmo porque o governo, tanto a nível federal quanto a nível estadual, tem diversos programas de incentivo para a aceleração de empresas como startups, que são as que vão tratar desse tipo de tecnologia hoje em dia. Então, a minha sugestão, tanto para os jovens quanto para os empresários, é estudar um pouco mais sobre o assunto, tendências como a jurimetria, a inteligência artificial, blockchain, big data, smart contracts, esse tipo de coisa pode parecer um outro universo. É um universo que vai entrar para ficar e tem espaço para todo mundo, no Brasil e no mundo. Aliás, quando se fala deste novo mundo, há também possibilidades novas de emprego, empregabilidade, postos de trabalho. A quantas andam? Com certeza, é um ponto muito relevante você trazer. Estou até provocando aqui, estamos num país com 13 milhões de desempregados, 27 milhões de pessoas à margem do mercado de trabalho, e se esse mundo novo vai criar novos empregos, porque há sempre o temor que onde entra a tecnologia em geral, há o desemprego, né? E por que é tão importante que a gente tenha não só o governo, mas também a sociedade civil, especialmente as faculdades dentro disso? Eu recentemente tive a honra de ser juíza de uma competição do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. A língua sempre trava para falar. Mas né? É ótimo. E essa competição era exatamente sobre um futuro inclusivo no trabalho. Sim. Chama Inclusive Innovation Challenge, ou seja, como a gente faz para que as empresas do futuro com tecnologia, elas consigam prestigiar o trabalho. Sim. E eu vi muita coisa boa, inclusive de brasileiros. Um time brasileiro ganhou uma das opções da América Latina e vai agora nos próximos 2 meses competir no MIT em Cambridge, Massachusetts,
pelo primeiro lugar dessa competição, que vai otorgar... Orgulho nosso, dos brasileiros, inclusive. Mais de $1 milhão é o prêmio que eles estão concorrendo a partir de agora. Que maravilha. Agora, outra coisa também que é importante a gente levar em consideração é que a população está envelhecendo. Quer dizer, quem fala em inteligência artificial dá a impressão que cola na juventude, nos millennials, né? Os mais jovens. Como fica essa população brasileira que está envelhecendo rapidamente e se eles também vão aproveitar e se aproveitar dessa onda, doutora? Com certeza. Eu particularmente acho que precisa aproveitar, porque é algo que vai trazer um nível de qualidade de vida que as pessoas não estão esperando. Por exemplo, hoje em dia a gente fala de realidade aumentada. Sim. São óculos ou então alguns aparelhos que podem te dar uma sensação de bem-estar, de aproveitar determinadas coisas que você não pensaria em aproveitar em determinadas condições. Sim. A gente pode falar do acesso à música, do acesso às artes, que é tão facilitado através dessa tecnologia. Então é necessário incluir sim a terceira idade nesse movimento. É um momento também de ruptura e de aprendizado, doutora? A senhora é uma geração, né, mais jovem e parece que vê um mundo cheio de possibilidades. Com certeza, mas eu acho que a melhor forma de aproveitar essas oportunidades é no intercâmbio de conhecimento. Sim. Contarem pra gente, quem já viveu mais e mais tempo, onde as coisas começaram a dar errado e a gente vê se com essa energia, essa tecnologia nova, a gente não consegue dar um rumo diferente. Muito bem, voltaremos a esse assunto. Muito obrigado por sua entrevista. Eu conversei com a doutora Camila Rioja Arantes, que é especialista em Direito Digital e Tecnologia, neste Por Dentro da Política Especial, que falou de inteligência artificial. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.